Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores e doutoras de todo o Brasil. Estamos de volta, bloco adicional, né? O curso Inverta aqui me perdoa a licença poética de esticar um pouco o nosso módulo, mais 2 bloquinhos para tratar de atualidade, doutores. Sim, 2 temas muito candentes, muito recentes, para manter você, aluno aí do curso Inverta, atualizado. Você em dia com o direito imobiliário, né? Na verdade, são 2 matérias que são produtos de alterações na Lei 4.591 de 64, fresquinhas, introduzidas pela Lei 14.382, em vigor desde o dia 28 de junho de 2022, a famosa Lei do SERP, ou Lei do Serviço Eletrônico de Registros Públicos. Né? Desculpa, do serviço não, Lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, a Lei do SERP, né? Vou muitas vezes me referir a essa Lei 14.382 de 2022 como Lei do SERP. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, o que eu vou apresentar para vocês agora, são questões ainda em conflito, ainda estudadas pela doutrina, ainda sem precedentes judiciais, porque são muito recentes, muito frescas ainda, para você ter um acórdão definitivo, algo assim, um posicionamento mais incisivo e específico dos tribunais. Então, são matérias que ainda estão na doutrina e existem correntes doutrinárias com entendimentos de um lado, do outro, não tem nada pacificado. Então, justamente, é para cumprir o propósito aqui do nosso curso de pós-graduação, né? A graduação realmente é para formar vocês no pacote básico, né? Para vocês conseguirem compreender as regras, aplicar, interpretar. Agora, para vocês problematizarem as situações, o espaço ideal é justamente a pós-graduação, né? Uma vez graduados com o currículo básico, com a mínima compreensão do nosso direito, vocês já podem evoluir dentro de determinadas áreas e segmentações específicas da ciência jurídica com questões mais complexas, mais densas, questões que a gente chama até de, né, num jargão mais vulgar e popular, de bola dividida, né? Aquela que não tem certo ou errado, tá? São visões distintas. No final das contas, né, é necessário na prática que os cartórios, os tribunais, enfim, até a própria doutrina, ela tome uma posição em relação à implementação prática de determinado tema, e aí uma corrente vai prevalecer, a outra vai ficar, digamos assim, escanteada, você vai ter uma pacificação do entendimento daquele assunto, mas até lá, essa pacificação ela é construída paulatinamente, né? Ela não é do dia para a noite, e até lá a doutrina se digladia, como a gente diz ali, de um lado e do outro, sempre com colocações pertinentes, correntes pertinentes, entendimentos de forma diametralmente oposta, todas bem fundamentadas, amparadas por nomes importantes do nosso direito aqui brasileiro. Então vamos lá. A primeira questão que eu apresento para vocês, a primeira novidade trazida pela Lei 14.382 de 2022, a Lei do SERP, é a extinção automática do patrimônio de afetação. Voltamos ao tema, doutores, patrimônio de afetação. A Lei 14.382 de 2022, ela introduziu os parágrafos 1º a 4º ao artigo 31E da Lei 4.591 de 64. Mas, professor, do que falava o artigo 31E, né? Ele falava das hipóteses de extinção do patrimônio de afetação. E, originalmente, o artigo 31E ele só tinha o caput e os seus 3 incisos, que eram os 3 cenários, as 3 possibilidades de extinção do patrimônio de afetação na incorporação imobiliária. O primeiro deles é por averbação da construção, registro dos títulos de domínio ou de direito de aquisição em nome dos respectivos adquirentes e, quando for o caso, extinção das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento, doutores. Esse cenário, né, esse quadrante aqui no inciso 1º do artigo 31E, é o que nós chamamos de conclusão regular do empreendimento. Né? Uma vez que a obra seja finalizada, o prédio esteja com todas as suas unidades prontas e acabadas, o incorporador irá solicitar o habite à prefeitura. Uma vez com o habite em mãos, ele vai apresentar o habite ao RGI para averbar a construção das matrículas imobiliárias, registrar os títulos de domínio ou direito de aquisição dos adquirentes de cada unidade e vai também, se houver financiamento da obra, juntar o termo de quitação desse financiamento com a entidade, com a instituição financiadora, para demonstrar que não existem mais obrigações pendentes do incorporador em relação àquela incorporação imobiliária, de modo que não existe mais razão para se manter em vigor o patrimônio de afetação. Afinal de contas, a finalidade do patrimônio de afetação é garantir o cumprimento de todas as obrigações pertinentes à incorporação imobiliária. Se o prédio está pronto, acabado, com habite, com construção averbada, contratos de unidades registrados e não existem mais obrigações em aberto perante a instituição financiadora, significa que não existe mais nada que o patrimônio de afetação possa garantir. Ele perde a sua razão de ser,
consequentemente não faz sentido manter o patrimônio de afetação em vigor. Isso é o cenário ideal, tá? Esse inciso primeiro, e é o que nós vamos estudar. Foi esse cenário que acabou sendo disciplinado pelos parágrafos 1º a 4º, introduzidos pela Lei 14.382 de 2022. Só a título de curiosidade, o inciso 2º fala da revogação em razão de denúncia da incorporação, depois de restituídas aos adquirentes as quantias por eles pagas ou de outras hipóteses previstas em lei, e liquidação deliberada pela Assembleia nos termos do artigo 31F, parágrafo 1º, que é quando ocorre geralmente a falência, né? A falência, a recuperação judicial lá do incorporador, e o condomínio de adquirente decide não prosseguir a obra, mas liquidar o patrimônio de afetação. Ou revogação em razão de denúncia da incorporação, aquela denúncia lá do artigo 34 da Lei 4.591 de 64, a denúncia lícita dentro do prazo de carência previamente estipulado nos contratos da incorporação imobiliária. Bom, parágrafo 1º, vamos começar agora com as novidades. Na hipótese prevista no inciso 1º do caput desse artigo, uma vez averbada a construção, olha meus dedos aqui, averbada a construção, número 1, vou até botar outra mão que fica ali no fundo verde. Averbada a construção, o registro de cada contrato de compra e venda ou promessa de venda, acompanhado do termo de quitação da instituição financiadora da construção, se houver, importará a extinção automática. Importará a extinção automática do patrimônio de afetação em relação à respectiva unidade, sem necessidade de averbação específica. Então, essa extinção automática ela se dá por unidade. Então, para cada unidade, uma matrícula aberta. Em cada matrícula, uma averbação da construção, para dizer que o prédio está em pé e pronto, e com habites, em condições de habitabilidade atestadas pela autoridade pública municipal, que existe um contrato que estabelece um direito de propriedade, ou pelo menos um direito real de aquisição do adquirente naquela unidade, e que não existem mais obrigações ou débitos pendentes em relação à incorporação imobiliária. Ou seja, tudo isso na matrícula, para aquela unidade objeto daquela matrícula específica, o patrimônio de afetação estará automaticamente extinto ou encerrado. Então percebam, sem necessidade de uma averbação específica. Doutores, vocês como experts em direito imobiliário já viram, né? Uma certidão de ônus reais ou de inteiro teor, dependendo da região do país em que vocês estejam me assistindo. Então, uma certidão de inteiro teor, lá, como é na Bahia, uma certidão de matrícula, como é em São Paulo, uma certidão de ônus reais, como a gente chama aqui no Rio de Janeiro, é a mesma certidão, no final das contas, com todo o histórico, a cadeia dominial de eventos relevantes relativos a um determinado imóvel. Então, né, ali dentro vocês reparam que existe uma identificação R1, R2, AV3, AV4, né? R de registro, AV de averbação. Sempre assim. Ou você tem registro ou você tem averbação. Ah, professor, mas se eu tiver uma baixa, um cancelamento de algum gravame, o ato de cancelamento ele é averbado na matrícula. Então é AV algum número, AV10, AV11, cancelamento de patrimônio de afetação. Um exemplo. Mas o legislador estabeleceu justamente aqui no parágrafo 1º do artigo 31E, a partir de 28 de junho de 2022, que não é necessário uma averbação específica. Então é possível que vocês não encontrem escrito na matrícula imobiliária, lá na certidão de inteiro teor de ônus reais ou de matrícula, um AV-XPTO lá, AV número 50, dizendo cancelamento de patrimônio de afetação. Não vai ter, mas ele estará cancelado por força de lei, porque a extinção é automática, uma vez que você tem um AV número XPTO lá, indicando averbação de construção, um R indicando o registro do contrato definitivo ou de promessa de compra e venda da unidade, e um AV, se for o caso, indicando quitação do financiamento e baixa das garantias relacionadas a empréstimo, a financiamento utilizado para a conclusão das obras. Então percebam que, embora existam 3 hipóteses diferentes de extinção dos patrimônios de afetação, doutores, contempladas pelo legislador no artigo 31E, nos incisos, o efeito de extinção automática da garantia tem aplicação tão somente ao cenário de conclusão regular das obras. Na hipótese do inciso 1º do caput desse artigo, que a gente chama de conclusão regular das obras. Quando é exigida a prática cumulativa de 3 atos pelo incorporador.
olha lá, conclusão regular das obras, como eu coloquei. Tudo isso aqui é cumulativo, tá? Tem que somar todo mundo. É E, não é OU, tá? Então, conclusão regular das obras que envolvem a verbação da construção mediante apresentação ao RGI do habite expedido pela Prefeitura. 2. Registro dos contratos de compra e venda definitiva, promessa de compra e venda, cessão e promessa de cessão de unidades celebrados com os adquirentes das unidades. E 3. Se houve contratação de financiamento para custeio das obras, exibição de termo de quitação das obrigações emitido pela instituição financiadora do empreendimento. Com uma observação aqui para vocês, alunos do curso Inverta. Esse termo de quitação ele pode ser substituído pela assinatura da financeira como anuente nos contratos de alienação das unidades, por exemplo. Porque faz todo sentido, né? Se existe um contrato de compra e venda da unidade, ou de promessa de aquisição da unidade, e a própria instituição financiadora está anuindo com esse contrato, é porque ela concorda com toda a operação. Isso pode acabar suprindo a entrega de um termo de quitação, né? Porque se houvesse pendência por parte do incorporador nesse pagamento, certamente a entidade financiadora ela embargaria, né, a alienação da unidade na planta a terceiros. Bom, o parágrafo 1º do artigo 31E da Lei 4.591 de 64 prevê que realizadas todas as 3 providências indicadas, todas elas no RGI, né, além de cumulativas, tá? Tanto a averbação da construção, como o registro de contratos de compra e venda e de promessa em nome dos adquirentes, como a apresentação de termo de quitação da financiadora, são feitos perante o RGI, pelo amor de Deus, tá, doutores? Então, o parágrafo 1º do artigo 31E da Lei 4.591 de 64 prevê que, realizadas todas as 3 providências indicadas no inciso 1º do caput da norma, o RGI deverá promover a extinção automática e imediata do patrimônio de afetação, sem necessidade de pedido de averbação específica de cancelamento pelo incorporador ou qualquer dos adquirentes de unidade. Afinal, a extinção é automática, eu não tenho que pedir algo que é automático. Afinal, se as unidades já estão prontas e individualizadas, não é, doutores? Com matrículas e contratos próprios, e o incorporador está quite com todas as suas obrigações relacionadas ao empreendimento, inclusive o financiamento, não existe razão para o RGI impor manutenção da garantia. O patrimônio de afetação ele perdeu razão de ser, né, de existir. Todavia, doutores, e aí é o ponto da controvérsia da novidade, a baixa automática prevista pelo legislador não é necessariamente sinônimo de ausência de cobrança de emolumentos. Tá? O RGI, pela lei, em sentido estrito, pela literalidade aí do parágrafo 1º do artigo 31E, ele tem a obrigação legal de cancelar o patrimônio de afetação, extinção automática, desde que atendidas as condições dispostas no inciso 1º do caput do artigo 31E da Lei 4.591 de 64, que são essas condições aqui. Ele tem uma obrigação legal de, atendidas essas 3 condições de conclusão regular das obras, o RGI é obrigado a baixar e cancelar o patrimônio de afetação na matrícula. Ok. Sobre a unidade, sobre cada unidade. Agora, a norma não impede de cobrar custas para fazer esse cancelamento automático. Na verdade, até, e é um outro ponto aqui, inexistência de obrigações pendentes, a afetação perde a sua função, é verdade, e baixa automática é diferente de ausência de emolumentos, tá, doutores? Na verdade, até, né, o legislador sequer ele foi explícito em determinar que o oficial do RGI consigne indicação expressa nas matrículas dos imóveis de averbação de cancelamento do patrimônio de afetação, o que pode até representar um problema sério na prática para o público, que solicita certidões nos RGIs diariamente, formado muitas vezes por pessoas que não são especializadas em direito imobiliário e registral. Então seria sempre importante, é uma crítica que o professor Flávio Tartucci, se eu não me engano, faz, que deveria constar sim nas certidões do registro de imóveis alguma indicação textual, ainda que dentro da averbação da construção, do registro do contrato, da averbação da quitação do financiamento, de algum desses atos, poderia ter uma averbação específica, mas automática e gratuita, que fosse, né, ou com custo menor que fosse, só para indicar que houve cancelamento do patrimônio de afetação, extinção automática do patrimônio de afetação nos termos do artigo 31E, parágrafo 1º da Lei 4.591 de 64. Não precisava nem ser um texto longo ou muito rebuscado e nem precisava depender da apresentação de qualquer outro documento, mas sim da prática dos 3 atos cumulativos
de conclusão regular das obras que nós vimos aí no topo do slide. Agora, é importante ter indicação porque a maioria do público é leigo. Às vezes o dono do imóvel não necessariamente ele é um advogado especialista em direito imobiliário ou um corretor credenciado pelo Cresci. Muitas vezes ele não tem esse domínio. E aí ele... E assim, se não tiver uma pista, ele não vai nem saber dessa possibilidade. Nos termos da lei, fica automaticamente extinto o patrimônio de afetação se tiver averbada a construção, registrado o contrato de promessa ou de compra e venda definitiva e quitado o financiamento se houver. Ele não vai saber disso. Vocês, doutores, sim. Mas o leigo, né, tipo assim, a pessoa comum mesmo, ela não vai ter esse conhecimento. E aí, se a matrícula também não informa, fica uma situação meio delicada, né, para compreender adequadamente a fundo uma certidão de registro de imóveis, o leigo precisa contratar um advogado para ler a certidão para ele. Então, assim, fica um pouco... A ideia da certidão é que ela seja clara, acessível, que ela consiga informar adequada e apropriadamente o público-alvo, que é o público geral, não são só os advogados e os especialistas em direito imobiliário, não. E os corretores, os profissionais do ramo. Então, no tocante aos custos da averbação de cancelamento, voltando aqui, doutores, né, porque baixa automática é diferente de ausência de emolumentos. Né? Entendo, particularmente, já que a questão ainda está em discussão, que poderiam os RGIs, com base na tabela de atos extrajudiciais do Tribunal de Justiça que estejam vinculados, adotar 3 tipos de comportamento diferentes que eu coloquei no slide. Cobrar emolumentos sob o critério averbações sem conteúdo econômico. A averbação sem conteúdo econômico geralmente ela tem um valor fixo, de ato meramente formal, mas que é necessário à continuidade da cadeia registral do imóvel. Um exemplo clássico de emolumento classificado como averbação sem conteúdo econômico é a averbação de certidão de óbito, certidão de casamento, pacto antinupcial. Isso tudo geralmente tem um valor fixo, mais baixo, né, que não oscila porque não há um conteúdo econômico do ato. Qual é o valor economicamente financeiro de um casamento? Não tem. De um pacto antinupcial? Não tem. Entendeu? De um óbito? Também não. Então esses atos eles são necessários realmente para que se crie uma cadeia de atos, para que se tenha a história completa do imóvel na matrícula. Eles têm um custo, sim, para ser averbados na matrícula, mas eu não consigo definir por valor do ato, porque o ato óbito, o ato regime de bens do casamento, o ato casamento, o ato divórcio, o ato de separação judicial, esses eu não tenho um valor econômico fixo e determinável para eles. Então eles têm um preço ali, né, entre aspas, um emolumento num valor baixo, fixo e reajustável, melhor dizendo, a cada ano, à medida que a tabela de emolumentos e de atos extrajudiciais do Tribunal de Justiça são divulgados sempre ali no dia na verdade ali para o dia 2 de janeiro de cada ano. Né? Segundo, eles podem também exigir emolumentos de averbações com conteúdo econômico. Alguns registros de imóveis podem entender dessa forma, calculando os emolumentos com base no valor total do prédio, do empreendimento, ou do financiamento baixado. Ou, como a gente diz, né, se for para baixar, para fazer a extinção automática por unidade, o valor da unidade. Pronto e acabado. Quanto é que é o valor total da unidade? X. Em cima disso, tiro uma alíquota de Y% em cima desse valor X, eu vou ter o preço do emolumento. Ou então, se tiver financiamento a ser baixado, eu tiro pelo valor do financiamento, valor de financiamento dividido por unidade, enfim. Ainda não está sedimentado, né? Como é que os RGs estão adotando essa extinção automática do patrimônio de afetação. E como nem tudo é pessimismo, né, doutor? Existe a hipótese número 3. É possível que os RGIs entendam que é uma gratuidade da averbação de baixa e possam dispensar o ato da incidência de qualquer emolumento, estabelecendo uma gratuidade nessa averbação, adotando a interpretação de que a extinção automática prevista em lei implica gratuidade de custas. Também é possível, é uma forma de enxergar a questão. Sobre esse tema, né, o professor Flávio Tartucci e o professor Carlos Elias de Oliveira, eles entendem que os RGIs poderão cobrar emolumentos apenas sobre um único ato de averbação, em virtude do que eles chamam de princípio da presunção de inscrição única para os atos jurídicos reais globais. O que seriam esses atos jurídicos reais globais? Atos que implicam no estabelecimento de um direito real, mas que são sobre várias matrículas de maneira uniforme. Um exemplo clássico. O exemplo clássico é justamente o patrimônio de afetação até na sua instituição. Ele é constituído por um empreendimento, por um prédio como um todo. E ele é pulverizado também englobando as unidades. Então ele acaba sendo um patrimônio de afetação global que compreende todas as unidades e precisa ser averbado tanto na matrícula mãe do terreno
quanto nas matrículas individualizadas de cada unidade, de cada fração ideal de terreno. Claro que se eu tiver 80 matrículas de unidades, mais uma matrícula mãe, 81 matrículas, eu não vou cobrar 81 averbações do mesmo documento rigorosamente. Então, restou estabelecido com base na Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, o princípio da presunção de inscrição única para atos jurídicos reais como esse, de natureza global, né? Que comportam várias matrículas, mas dentro de um único fato, de uma única situação, de um único contexto, que nesse caso é o contexto da construção de um prédio num terreno mãe e que ensejará várias matrículas novas por unidade autônoma. Uma questão interessante, segundo os professores, vou ler aqui a passagem dos professores Flávio Tartucci e Carlos Elias de Oliveira sobre essa cobrança de emolumentos na extinção automática do patrimônio de afetação. A questão interessante é definir se o registrador poderá cobrar emolumentos por cada ato de averbação, o realizado na matrícula mãe e os praticados nas matrículas filhas. Entendemos que não. O registrador só poderá cobrar emolumentos por um único ato, tendo em vista a presunção de ato único previsto no artigo 237-A da Lei de Registros Públicos, para atos jurídicos reais globais. Esclareça-se que o referido dispositivo menciona que a presunção de ato único para fins de emolumentos dá-se para atos jurídicos reais globais até a conclusão das obras de infraestrutura ou da construção, o que alcança inclusive os atos praticados por conta dessa averbação das obras. A preposição até abrange o inclusive. Os atos de averbação da extinção do patrimônio de afetação por conta da conclusão das obras devem ser considerados como abrangidos pela presunção de ato único para fins de emolumentos do artigo 237-A da Lei de Registros Públicos, LRP, ainda que cronologicamente eles sejam praticados depois da averbação da conclusão das obras. Mais uma dúvida que surge é esse cancelamento, né? Foi como a gente até comentou. E o cancelamento vai ser por lançamento do RGI, ainda que seja dentro de uma outra averbação de outro ato, como por exemplo na averbação da construção, ou dentro do registro do contrato de promessa ou de compra e venda definitiva da unidade. Então vai haver algum tipo de lançamento do RGI na matrícula, cancelando o patrimônio de afetação, ainda que não seja uma averbação específica, ou será ex lege, né? Existentes a averbação da construção, o registro do contrato de compromisso, de promessa de compra e venda ou de compra e venda definitiva da unidade. E, se houver financiamento das obras, o termo de quitação do financiamento, presentes esses três atos na matrícula imobiliária no RGI, automaticamente, por força de lei, diretamente de lege ferenda, estará automaticamente extinto o patrimônio de afetação sobre a unidade. Isso ainda está em aberto. Não se sabe como se dará isso na prática. O dispositivo ele não foi claro em relação à questão concreta, à praticidade da regra. Parágrafo 2º. Outra novidade da Lei do SEC. Por ocasião da extinção integral das obrigações do incorporador perante a instituição financiadora do empreendimento e após a averbação da construção, a afetação das unidades não negociadas, ele trata aqui de unidades não negociadas, será cancelada mediante a averbação sem conteúdo financeiro do respectivo termo de quitação na matrícula matriz do empreendimento ou nas respectivas matrículas das unidades imobiliárias eventualmente abertas. Qual é a situação aqui? Ele trata simplesmente da regra de averbação, trata da regra da extinção e do cancelamento do patrimônio de afetação para unidades não negociadas, unidades que continuam no portfólio sob o nome e propriedade e titularidade, né, da incorporadora. O que a incorporadora faz com as unidades que calharam e ficaram na mão dela, que não foram comercializadas? Ela mantém patrimônio de afetação sobre essas unidades ou ela também extingue? Essa afetação ela vai ser cancelada mediante averbação sem conteúdo financeiro, ou seja, uma averbação com preço mais básico, simples, averbação sem conteúdo financeiro do termo de quitação do financiamento na matrícula matriz do empreendimento, ou se houver matrículas de unidades imobiliárias, nessas matrículas também. Então, basicamente é o seguinte, no tocante às unidades não negociadas, ainda sob titularidade da incorporadora, doutores, o parágrafo 2º determina que o cancelamento da sua afetação não é automático. Ocorre mediante averbação sem conteúdo financeiro na matrícula matriz do empreendimento ou nas matrículas das unidades, se houver. Então, depende de um pedido específico da incorporadora, que é a titular dessas unidades não vendidas.
Assim, unidades que permaneçam com a incorporadora continuam afetadas via de regra, salvo se a própria empresa incorporadora, né, que é mais comum é ser uma empresa, mas pode ser uma pessoa física, pagar emolumentos ao RGI e pedir a baixa da garantia sobre essas unidades não comercializadas, não negociadas. Né? Parágrafo 3º também, que é importantíssimo, doutores. Vamos lá. Parágrafo 3º. A extinção do patrimônio de afetação, nas hipóteses do inciso 1º do caput e do parágrafo 1º, não, ou seja, mesmo para unidades que não foram negociadas, não implica extinção do regime de tributação do artigo 1º da Lei 10.931, de 2 de agosto de 2004. O RET, patrimônio de afetação, que nós já vimos justamente nas nossas aulas sobre patrimônio de afetação. Então, o fato de eu extinguir o patrimônio, eu posso, portanto, qual é a regra? A regra é clara, doutor. Eu posso manter o RET, que é o regime especial tributário do patrimônio de afetação, pagando uma alíquota de 4%, unificando CSLL, PIS/PASEP, imposto de renda e tudo sobre determinados tributos federais sobre as unidades imobiliárias, ainda que eu tenha extinguido o patrimônio de afetação. Porque nós vimos que a adesão ao RET, ao regime especial de tributação do patrimônio de afetação, exige 2 elementos. Né? Além do preenchimento de um termo de opção, formulário de adesão ao regime tributário especial, também a constituição de patrimônio de afetação para uma incorporação imobiliária. Então, se eu extinguir o patrimônio de afetação, eu perderia um dos elementos necessários à Constituição. Porém, o legislador garantiu que eu posso manter o benefício tributário, manter o regime tributário especial, mesmo que eu extinga o patrimônio de afetação. Entendeu? A regra é clara, doutores. Ainda que subsistam unidades a vender, retidas no portfólio da incorporadora, é possível cancelar o patrimônio de afetação sobre todo o empreendimento e ainda assim manter a alíquota, que hoje é de 4% do RET, nos termos dos artigos 1º a 11A da Lei 10.931 de 2004. Na verdade, trata-se somente de um reforço, pois desde 27 de dezembro de 2019, com inclusão do artigo 11A na Lei 10.931 de 2004, a aplicação do RET ao patrimônio de afetação era garantida até o que? O recebimento integral do valor de venda de todas as unidades contidas no memorial de incorporação, registrado no RGI, ou no caso de contratos de construção, até recebimento total do valor acordado no aludido contrato. Inclusive, o legislador veio apenas a positivar aqui um entendimento que já era sustentado em precedentes de consultas administrativas da Receita Federal do Brasil, que eu trouxe aqui para vocês no slide, né? Tanto uma solução de consulta lá de dezembro de 2014, quanto de 2022, agora mais recente. As duas no mesmo sentido. Solução de consulta lá da Secretaria da Receita Federal em 2014. Construção imobiliária, afetação de patrimônio, regime especial de tributação, que é o RET. Obra concluída, venda de unidades imobiliárias restantes, pagamento unificado de tributos. É irrelevante, entendimento da Receita Federal, para efeito de submissão ao RET e, por conseguinte, de realização do pagamento unificado de tributos à razão de 4% da receita mensal auferida com as vendas de todas as unidades imobiliárias do empreendimento, o momento em que estas são realizadas, se antes ou depois da extinção do regime de afetação por meio da averbação da sua baixa no competente registro de imóveis. Então, mesmo que eu tivesse promovido a baixa do patrimônio de afetação no RGI, eu poderia manter as unidades submetidas ao RET e recolher a alíquota de 4% a título de tributos federais sobre a receita mensal auferida com as vendas das unidades imobiliárias do empreendimento. E aqui em 2022, incorporação imobiliária, regime especial de tributação e prazo, né? Solução de consulta, COSIT número 28. Até o advento da Lei 13.970/2019, que introduziu o artigo 11A, como eu falei para vocês, doutores, na Lei 10.931 de 2004, não se sujeitavam ao RET incorporação receitas decorrentes das vendas de unidades imobiliárias realizadas após a conclusão da edificação. Porque concluída a edificação, baixado o patrimônio de afetação até 2019, né? As unidades não vendidas não podiam se manter no RET.
Elas tinham a tributação normal e causavam uma carga tributária muito grande em cima do incorporador e um prejuízo enorme nas contas, né? Porque você imagina, o incorporador já está no prejuízo de não ter vendido as unidades. E aí as unidades que estão mantidas na propriedade dele, ele não conseguiu o lucro da obtenção do preço de venda. Dependendo do estágio, como é que foi a situação, se houve inadimplemento, rescisão ou não, ele não conseguiu nem que alguém pagasse o preço da construção por ele. Ele não recebeu o lucro esperado com a venda da unidade. Não, ele teve que arcar com o preço da construção, não arrumou ninguém para reembolsar. Ele teve que continuar arcando depois de pronto e acabadas as unidades, expedido a BITS, entregue as unidades, inaugurado o empreendimento. Ele continuou bancando as custas, as despesas do imóvel, PTU, condomínio, água, luz, etc. E aí a carga tributária ainda dispara, porque ele perde a alíquota especial de 4% da receita mensal unificada do RET. Então você imagina isso. Assim, é uma onerosidade enorme. E é assim que funcionava até 2019. Então a incorporadora tinha que vender a todo custo. E aí começavam os problemas até na prática. Começava a empurrar a unidade imobiliária para o mercado. Agora não, ele pode manter pelo menos o RET para segurar a carga tributária com tanto prejuízo e tanta onerosidade. Né? Diminui um pouco a onerosidade e permite que o incorporador consiga respirar e buscar de uma forma mais fundamentada e com mais calma um comprador para aquelas unidades não negociáveis. Então, mas até 2019 era assim. Em 2019 já mudou. O RET poderia ser mantido mesmo para unidades já sem patrimônio de afetação, sem a garantia da afetação, desafetadas, né? Não vendidas e desafetadas, eu podia manter o RET até o momento da sua venda, que aí realmente com a concretização da receita, o benefício tributário se extinguiria. E isso foi agora consolidado, né, reforçado em 2022, né, pelo parágrafo 3º do artigo 31E da Lei 4.591 de 64, reforçando o entendimento que já existia no 11A, já era decorrente do 11A da Lei 10.931 de 2004, introduzido pela Lei 13.970 em 2019, e agora ficou reforçado em 2022, e já era um entendimento que a Receita Federal começava a desenvolver, até mesmo numa solução de consulta lá em 2014, né? Antes, portanto, de existir essa modificação, essa lei de 2019 modificando a Lei 10.931 de 2004. Então, assim, era um entendimento em 2014 que variava, na verdade, era um entendimento até minoritário em 2014 da solução de consulta, que prevalecia o entendimento majoritário da Receita Federal é que extinguia-se com o patrimônio de afetação também a sujeição das unidades ao RET e se aplicava carga tributária normal sobre as unidades não negociadas. Em 2019, com o advento da Lei 13.970, modificando, introduzindo o artigo 11A da Lei 10.931 de 2004, passou-se a manter o RET para as unidades não vendidas, mesmo com a extinção do patrimônio de afetação. Isso ficou confirmado agora em 2022, né? Parágrafo 3º do artigo 31E da Lei 4.591 de 64, introduzido pela Lei do SERP, né? A Lei 14.382 de 2022. O artigo 11A da Lei 10.931 de 2004, por não ter natureza interpretativa, tem o caráter de regra, ao estabelecer nova regra acerca do prazo de fruição do RET incorporação, nova regra, prazo de fruição do RET incorporação, só poderá ser aplicado pelos optantes do regime em relação às receitas das unidades que compõem o memorial de incorporação, quando auferidas após 27 de dezembro de 2019. Por quê? Porque a Lei 13.970 de 2019 iniciou sua vigência em 28 de dezembro de 2019, data da sua publicação no Diário Oficial da União. Então, todas as receitas anteriores a 28 de dezembro de 2019, portanto, até 27 de dezembro de 2019, elas continuavam fora do RET. O RET só se aplicava para receitas depois dessa data. Foi esse o corte, o entendimento da solução de consulta da Receita Federal. Bom, e para fechar esse dispositivo, fechar essa controvérsia, né, temos o parágrafo 4º, também introduzido pela lei do SERP no artigo 31, que fala, ele é bem simples, né? Ele fala o seguinte: após a denúncia da incorporação, proceder-se ao cancelamento do patrimônio de afetação mediante o cumprimento das obrigações previstas neste artigo, no artigo 34 desta lei e nas demais disposições legais. A denúncia é aquela denúncia lícita, né? Aquele direito de arrependimento que o incorporador tem dentro do prazo de carência, desde que previamente estipulado em contrato.
Então, ocorrendo a denúncia lícita, não haverá mais empreendimento. Se não haverá mais obras, não haverá mais prédio a ser construído, não faz sentido manter garantia de patrimônio de afetação, ele poderá ser extinto. Só que aqui não é, a única coisa é o seguinte, não é o mesmo cenário, por mais que se apliquem as mesmas regras, o cenário não é igual ao do inciso 1º do caput do artigo 31E. Porque aqui eu não tenho a conclusão regular das obras, eu tenho a não obra, né? A não conclusão das obras e a liquidação do patrimônio de afetação, enfim, cancelamento desse patrimônio de afetação, porque não vai ter mais prédio, já que o incorporador ele desistiu do empreendimento licitamente dentro do prazo de carência, conforme artigo 34 da Lei 4.591 de 64. Esse parágrafo 4º ele trata, né, doutores, então do cancelamento do patrimônio de afetação no cenário que o incorporador exerce o seu direito de desistir licitamente de iniciar ou concluir a incorporação imobiliária dentro do prazo de carência, se houver. Afinal, se não haverá mais construção e comercialização de unidades, não faz sentido manter a garantia em vigor, né? Caso exista contrato de financiamento, a quitação das obrigações perante a instituição financiadora, obviamente, é fundamental. Todavia, ante a falta de construção para averbar, né, porque se houve desistência não tem prédio, como é que eu vou averbar uma construção? Esse ato, digamos assim, de averbação da construção, ele será substituído pela averbação da desistência do incorporador, fundada em denúncia por escrito apresentada pelo mesmo ao RGI, com prova de comunicação expressa a cada adquirente ou candidato à aquisição de unidades do empreendimento que não aconteceu, nos termos do artigo 34, né, como a própria norma diz, artigo 34 da Lei 4.591 de 64. Se existirem contratos de aquisição ou de promessas celebradas com o adquirente, deverão ser averbados os seus respectivos distratos ou rescisões nas matrículas imobiliárias pertinentes, poderá ser a matrícula mãe e, eventualmente, se existirem matrículas individuais abertas nelas também. Então, doutores, esse foi o primeiro ponto controvertido aqui nesse nosso bloco de atualidades, né? Tratamos justamente da extinção automática dos patrimônios de afetação, que passou a vigorar a partir de, vou pegar aqui a data aqui para vocês, a partir de 28 de junho de 2022, nas incorporações imobiliárias. No próximo bloco veremos o último tema, né, controvertido da atualidade, que já está até aí no slide para vocês, não sou muito bom de esconder os spoilers, é o regime condominial especial das frações ideais e acessões, que também é uma outra novidade trazida pela lei do SERP e que gerou uma cisão doutrinária, né? Uma divisão em duas correntes, inclusive uma divisão regionalizada, né? Autores e precedentes das Corregedorias de Justiça de São Paulo de um lado da corrente, do Rio de Janeiro do outro lado da corrente, né? Um confronto Rio-São Paulo aqui de ideias frutíferas, mas diametralmente opostas, que nós vamos poder examinar com calma e com detalhamento no próximo bloco. Vejo vocês então no próximo e nosso derradeiro bloco aqui do módulo de incorporações imobiliárias e espero por vocês, doutores e doutoras.